Oi pessoal, como você vai perceber, o Mitos do Pop está um pouquinho diferente nesses tempos. Isso porque estamos praticando o isolamento social. Mas é claro que mesmo durante a quarentena, eu não ia deixar de vir aqui analisar e desvendar as questões que surgem a todo momento na cultura pop. O tema nazismo e vários acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial são retratados com frequência em filmes, como em A Vida é Bela, Tem que fazer 1000 pontos, quem fizer ganha um tanque de verdade. A Lista de Schindler, Bastardos Inglórios, O Menino do Pijama Listrado e Jojo Rabbit, só pra citar alguns. Mas olha, não é só nos filmes. Ao longo dos anos, muitos desenhos já tocaram nesse assunto, seja de maneira explícita, seja de um modo mais subliminar. Só que ao que parece, esse assunto representa um tabu muito maior quando é abordado nas animações. Por que será? E se eu te disser que tanto Tom e Jerry como os Smurfs são secretamente sobre o nazismo? E que tem vários desenhos antigos da Disney que discutem abertamente essa temática? E será que você já ouviu a teoria que diz que Toy Story 3 seria uma metáfora sobre o Holocausto? Não. São muitos mistérios e tabus, e são justamente eles que vamos debater neste Mitos do Pop. Bom, antes de começar, já vou avisando. Algumas das teorias que eu vou apresentar neste vídeo podem destruir a sua infância definitivamente. Depois não diga que eu não avisei. Como eu falei, essa história da presença do nazismo nos desenhos animados é bem mais antiga do que você pensa. O fato é que há menos de 100 anos, esse assunto ainda não era um enorme tabu. E uma das empresas que parecia mais à vontade para lidar com isso era a Walt Disney Studios. Isso se conecta muito com rumores sobre a vida pessoal do Walt Disney, de que ele secretamente seria um simpatizante de ideias antissemitas e que teria até tido um encontro com o Adolf Hitler, o que foi comprovado como uma mentira. Na verdade, o Disney conheceu pessoalmente a Leni Riefenstahl, que era a diretora oficial dos filmes de propaganda nazista na Alemanha. Quando ela visitou os Estados Unidos em 1938, em plena Segunda Guerra, nenhum estúdio quis recebê-la. Disney foi o único que a convidou para um tour por sua empresa e até mostrou a ela esboços de seu próximo grande filme, Fantasia. Ao que tudo indica, ela voltou para a Alemanha encantada com a hospitalidade do Disney. Mas se prepara que agora as coisas vão ficar mais claras. O curioso é que alguns detalhes estranhos têm sido encontrados por observadores em diversas produções antigas da Disney. Em 1932, no desenho The Wayward Canary, é possível ver uma suástica desenhada em um isqueiro na casa da Minnie. Um ano depois, em 1933, o estúdio lançou um curta chamado Os Três Porquinhos, sobre aquela boa e velha história que com certeza você conhece. O detalhe é que quando o lobo bate na porta da terceira casa, a de tijolos, ele está disfarçado, tentando enganar os porquinhos. Essa caracterização foi apontada como antissemita pela comunidade judaica, uma vez que o lobo está fantasiado de vendedor, usando um chapéu da cultura judaica e falando com um sotaque característico. Mais tarde, o desenho foi alterado por causa de uma reclamação formal do Congresso Judaico-Americano. Uma década depois, em 1943, em plena Segunda Guerra, foi lançado outro desenho polêmico. Der Führer's Face, que originalmente se chamava Donald Duck in Naziland, chegou a vencer o Oscar de melhor curta de animação naquele ano, e sempre aparece em listas de melhores desenhos de todos os tempos. Olha, vale a pena procurar para assistir, porque é bem chocante. Nesse, o Pato Donald se encontra em um lugar decorado por suásticas em que todos reverenciam Adolf Hitler. Ele trabalha em uma fábrica de armas sem direito a descanso, é obrigado a ler o livro Minha Luta para melhorar a mente e precisa saudar o Führer o tempo todo. Ao final, o Donald acorda em um quarto com a bandeira dos Estados Unidos, descobre que foi tudo um sonho e diz: "Estou feliz de ser um cidadão americano". Como dá pra imaginar, o desenho gerou muita controvérsia. Vários críticos, inclusive da comunidade judaica, reclamam que o filme passa pano e apenas comenta sobre o conceito de raça superior e sobre a opressão do nazismo, mas falha ao não retratar outras questões negativas, como o antissemitismo sistêmico. Pra se ter uma ideia, na Rússia a exibição foi proibida até 2016, quando finalmente um tribunal do país concluiu que o desenho mostrava o nazismo de forma caricata e não poderia ser visto como extremista. Além desses produtos da Disney, Tom e Jerry também foi analisado pelos fãs e gerou teorias bem malucas e interessantes. A primeira delas diz que essas históricas perseguições entre o gato e o rato, que aliás completaram 80 anos em 2020, seriam apenas uma fachada. Na verdade, o tema por trás do desenho seria a disputa entre os exércitos inimigos na Segunda Guerra Mundial. Essa tese foi elaborada pelo jornalista Jim McLennan,
Brennan, que alega ter descoberto relações entre o enredo da animação criada por William Hanna e Joseph Barbera em 1940 e os acontecimentos da Segunda Guerra. Para ele, a inspiração para Tom e Jerry foi o confronto entre a Alemanha de Adolf Hitler e a Inglaterra liderada por Winston Churchill, antes do envolvimento dos Estados Unidos. Em resumo, Tom e Jerry seria uma analogia subliminar a uma das grandes rivalidades daquela época, e os nomes dos personagens provariam isso. Tom representaria os Tommies, como eram conhecidos os soldados britânicos, e Jerry corresponderia aos Jerrys, apelido dos integrantes das tropas alemãs. Bom, sobre essa tese dos nomes eu já te digo que ela é furada, porque os nomes dos personagens surgiram em um concurso entre funcionários do estúdio Hanna-Barbera. Quem venceu foi o animador John Carr, que ganhou apenas $50 como prêmio. Toma aqui uns 50 reais. E se não fosse por isso, Tom e Jerry teria se chamado Jasper e Jinx, bem menos legal. Mas o detalhe chocante dessa hipótese é perceber que o Jerry sempre vencia os planos malignos do Tom, usando a esperteza. Será que os criadores do desenho estariam nos dizendo que os alemães eram mais inteligentes e merecedores da vitória do que os desajeitados britânicos? Vale também notar que, bem diferente de outras animações da época, Tom e Jerry era praticamente apolítico e quase nunca fazia menção em seus episódios à guerra que estava rolando no mundo real. Seria de propósito? Porém, existe uma outra teoria que surgiu depois, completamente contrária a essa. Para o professor Hassan Bolkari, que foi conselheiro do Ministério da Educação do Irã, Tom e Jerry foi criado com o único objetivo de mudar a percepção negativa das crianças a respeito dos ratos. Como se sabe, os ratos representam um dos estereótipos mais comuns relacionados aos judeus. Ou seja, de acordo com essa tese, a mais famosa briga de gato e rato da cultura pop não passaria de propaganda disfarçada do judaísmo. Ah, e se me permite um último detalhe sobre esse desenho. Tem uma lenda que circula na internet sobre Tom e Jerry terem se suicidado no suposto último episódio, Blue Cat Blues, de 1956. Ao final, ambos são vistos tristes, sentados em um trilho, enquanto se escuta o barulho de um trem chegando. Bom, não acredite nisso, porque esse nem foi o último episódio dessa fase, que encerrou 2 anos depois que Blue Cat Blues foi ao ar. Ou seja, eles sobreviveram ao trem e a muito mais. Eu prefiro acreditar que é só uma implicância de gato e rato mesmo. Outra animação que também ganhou teorias da conspiração por causa do mesmo assunto foi Os Smurfs, criado pelo artista belga Peyo em 1958. A mais elaborada dela se tornou a base de O Pequeno Livro Azul, escrito pelo pesquisador francês Antoine Bueno, que alega que o comportamento dos Smurfs carrega características das grandes ditaduras. Para começar, há um líder autoritário e paternalista, a quem todos seguem, que é o Papai Smurf. Existe um esquema de economia compartilhada e ausência de posses, já que nenhum Smurf é mais rico do que o outro. E até a saudação de apelo militar dos Smurfs se assemelharia ao Sieg Heil usado pelos simpatizantes de Hitler. O pesquisador também alega que o bruxo Gargamel é retratado de uma forma que lembra o estereótipo normalmente reservado aos judeus: feio, sujo, um nariz torto e fascinado por ouro, como ele mesmo definiu em uma entrevista. No idioma original do desenho, o gato de Gargamel inclusive se chama Azrael, que é um nome de origem hebraica, se bem que no Brasil a troca por Cruel amenizou um pouco essa questão. O criador da teoria vai mais longe, dizendo que a Smurfette, a única fêmea entre todos os Smurfs, representaria um ideal da beleza ariana, loira, de olhos azuis. E tem uma história em quadrinhos que deixaria mais evidente essa tese. Em The Black Smurfs, eles enfrentam uma doença transmitida por uma picada de inseto, que muda a cor da pele do Smurf de azul para preto e os transforma em seres agressivos e irracionais, que só querem morder os outros. De acordo com o pesquisador, abre aspas, eles perdem qualquer traço de inteligência e se tornam imbecilizados. É mais ou menos como os africanos eram vistos pelos colonizadores brancos do século XIX, fecha aspas. É claro que anos depois, quando The Black Smurfs foi adaptado para desenho animado, a cor dos Smurfs foi modificada para roxo e o título virou The Purple Smurfs. Entretanto, o mesmo pesquisador garantiu que adora os Smurfs e tinha a intenção de mostrar que obras populares podem ensinar sobre as origens da sociedade. Ele ainda disse que não estava acusando o Peyo de racismo, mas sim que acreditava que os Smurfs concentravam uma quantidade de estereótipos característicos de uma sociedade e era específicas. Vale lembrar que o criador dos Smurfs era criança quando o regime nazista ocupou a Bélgica, e isso pode ter influenciado seu trabalho e seu modo de pensar quando adulto. Será? Nunca saberemos, porque Peyo morreu em 1992 e jamais falou publicamente sobre esse assunto. Nós o perdoamos. Sabemos que existe o bem no coração de todos em algum lugar. Antes da gente falar sobre uma teoria de um desenho mais recente, vale mencionar um outro caso bem duvidoso envolvendo Pokémon.
Bom, várias referências ao nazismo já foram encontradas nos produtos dessa franquia japonesa, mas a mais gritante ocorreu no desenho animado em 2003. Em um episódio chamado All Things Bright and Beautiful, os vilões da equipe Rocket aparecem fazendo uma saudação bem esquisita. E é claro, e ainda bem, mais tarde essa cena foi modificada. Bom, voltando. Não faz nem 10 anos que essa temática ressurgiu em uma das animações mais populares de todos os tempos, Toy Story 3 de 2010, ou pelo menos é o que pensam os fãs. Segundo uma teoria que apareceu primeiro no fórum Reddit, é claro, Toy Story 3 é uma analogia ao Holocausto e à perseguição aos judeus. Sente só, os brinquedos seriam a comunidade judaica e as caixas em que eles são transportados para a escola seriam os trens de carga que levavam as pessoas ao campo de concentração, que aqui seria representado pela creche Sunnyside. No começo, os brinquedos observam os amigos sendo doados, outros fugindo, e dessa forma a comunidade vai diminuindo, assim como aconteceu com os judeus na Europa com a ascensão do nazismo. Então, os brinquedos restantes são levados para a creche em uma caixa escura, desconfortável e apertada, e durante o trajeto o comportamento deles é bem realista. O Woody tenta escapar, a Barbie chora, enquanto o Buzz acha que o melhor é manter todo mundo junto. Ao chegarem na creche, eles se deparam com um lugar todo fechado, com várias regras e uma vigilância constante. Assim como os judeus, os brinquedos também são obrigados a trabalhar por aqueles que estão do lado do grande urso de pelúcia cor-de-rosa, Lotso, além de serem tratados com violência, tanto pelos brinquedos antigos quanto pelas crianças. Aliás, da mesma maneira que os guardas nazistas escolhiam os prisioneiros favoritos, na maioria das vezes mulheres bonitas na concepção deles, o Ken passa a proteger a Barbie para poupá-la dos sofrimentos que seus amigos estão passando. Em uma das cenas mais tristes e memoráveis, toda a turma do Buzz e do Woody é jogada pelo Lotso em um forno gigante para serem incinerados. E como se sabe, esse foi um dos métodos utilizados pelos nazistas para assassinar os prisioneiros. No fim das contas, eles conseguem fugir e acabam se estabelecendo em um novo lar, assim como a comunidade judaica, que após a Segunda Guerra procurou outros países para sua reestruturação. A teoria faz sentido? Até que sim, mas fique tranquilo que é só lenda de fã mesmo. A Pixar jamais se pronunciou sobre esse tema ou confirmou qualquer coisa. E aí, achou tudo isso muito pesado? Eu bem que avisei que iria destruir a sua infância, né? E este foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que adoram uma conspiração e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. Ah, e conta pra mim nos comentários quais temas você acha que merecem um programa. A gente se vê na semana que vem. Não esqueçam de lavar as mãos. Se cuidem. Tchau!